tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja propõe que façamos uma reflexão sobre esses dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. O que é que eles têm de comum e o que eles têm de diferente? E por que será que a Igreja uniu esses dois apóstolos num único dia? Então vamos tentar responder a essas perguntas. Em primeiro lugar, o que eles têm em comum? Os dois tiveram um encontro com Jesus. E esse encontro mudou a vida deles. Jesus encontrou Pedro às margens do mar da Galileia. E aí olhou para ele e disse: de hoje em diante, você vai ser pescador de homens. E Pedro largou as redes e seguiu Jesus. E São Paulo também teve um encontro com Jesus. No caminho de Damasco, São Paulo era um judeu com nacionalidade romana, perseguia os cristãos, colocava os cristãos na cadeia, muitos eram mortos, e no caminho de Damasco ele escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele disse: quem é, Senhor? E ele disse: sou aquele que você está perseguindo. E foi desse momento em diante que ele passou por um processo de mudança de vida. Ele se converteu, ficou vários anos estudando a palavra de Deus e se tornou um grande missionário. Um outro ponto em comum entre os dois
sua fé em Cristo tão grande que de fato foram martirizados por causa do Cristo. Por isso que hoje o sacerdote usa esta roupa vermelha, simbolizando o sangue que os dois derramaram. Os dois foram assassinados por causa da fé. Nós usamos a palavra mártires da fé, Pedro e Paulo. Mas as diferenças são muito importantes e gostaria de falar exatamente sobre as diferenças dos dois. Os dois mostram as duas grandes atividades e preocupações da igreja, os dois. Pedro é aquele que vai se manter firme na tradição judaica. Ele vai mostrar que Jesus Cristo está respondendo ao profetismo messiânico. No Antigo Testamento havia previsões, havia profetas que falavam da vinda do Messias. E Pedro é aquele que vai dizer pela primeira vez: este é o Messias. Como fala o Evangelho de hoje, quando Jesus pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? Aí diz: alguns estão dizendo que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, um grande profeta. Todas essas respostas não atingiam o núcleo principal de quem era de fato Jesus. E aí ele pergunta para Pedro: e você, Pedro, o que você responde? Quem sou eu? E aí Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa resposta tem uma importância fundamental, porque reconhece a continuidade das profecias do Antigo Testamento, que agora encontram uma resposta na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, Pedro faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. E, de fato, a nossa fé cristã, ela se fundamenta na Torá. A nossa missa é a atualização do sacrifício que os judeus faziam por ocasião da Páscoa. O Cordeiro de Deus que eles usavam é o nosso Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos liberta. No Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus libertava os judeus da morte do anjo exterminador. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que nos liberta da morte do pecado. Então há uma grande semelhança, nunca igualdade, semelhança. Então o cristianismo